Meus queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, é com alegria que eu dirijo a igreja nesse aniversário. Nós não podemos estar presentes em nenhum culto comemorativo dos 161 anos de nossa igreja, em razão da Covid-19. Por este momento de isolamento social, devemos nos manter em casa e muitas vezes trabalhando home office, outras vezes indo a algum lugar, sempre com máscaras. Isso impede esse relacionamento cordial, amigo, fraternal que nós temos como igreja presbiteriana. É tão bom quando nós olhamos nossa igreja, e eu gostaria de trazer uma palavra à igreja, uma palavra de incentivo, uma palavra de gratidão neste momento que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo chamar a atenção da igreja para que nós como igreja possamos estar louvando, bendizendo e glorificando o Senhor nesta hora tão importante, que mesmo com a ausência presencial, nós possamos, através da mídia, estarmos juntos, glorificando, bendizendo e louvando o nosso Deus. O texto que nós escolhemos para esta hora é o texto de Colossenses capítulo 3. Você pode perguntar por que eu escolhi Colossenses. Colossenses é uma carta escrita no presídio. Paulo também estava naquele momento convivendo com o isolamento social, estava preso, mas estava correspondendo com a igreja no sentido geral e levando a mensagem para a igreja. Eu creio que Paulo fala muito de perto ao nosso coração e tem falado muito de perto ao meu coração, e eu espero que fale ao coração de toda a igreja nessa hora. Paulo, escrevendo no capítulo 3 de Colossenses, assim diz a nós: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão. Paulo coloca para nós três coisas que nós devemos agradecer a Deus. E como igreja, nós devemos lembrar que nós somos o corpo vivo ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. E Paulo faz questão de deixar bem claro a nós que a paz é o seu ponto central das nossas vidas, mesmo neste momento, e nós estamos ligados a um só corpo, a igreja do Senhor. E a gratidão nossa diante do nosso Deus, por sermos parte deste corpo, por sermos famílias deste corpo, cada um com a sua função, cada um com o seu ministério, cada um em seu trabalho, servindo ao Senhor nesse Brasil todo, em outros países, quando a igreja está presente, com missão transcultural, servindo e glorificando o Senhor em cada região que a igreja esteja. Paulo também deixa bem claro a nós que nós devemos sermos gratos a Deus pelos ministérios que nós temos, seja de instrução, seja de apoio uns aos outros, seja de crescimento, seja de louvor diante de Deus. Mas o texto central é que habite ricamente em vós a palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que discerne todas as coisas. A Bíblia Sagrada é o ponto central para as nossas vidas. Nós, como igreja, cremos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a vida da igreja. Não há outra palavra que nós temos. Nós não temos profecias, nós não temos revelações, nós temos a Bíblia Sagrada como uma única regra de fé e prática na vida da igreja. Nenhum outro ensino, se não estiver de acordo com as Escrituras, nós devemos dizer anátema. Não tem sentido para nós, não tem valor para nós. É a Bíblia que estabelece os nossos relacionamentos, é a Bíblia que estabelece as nossas vidas, para a glória e para o louvor do Senhor. É a simplicidade do Evangelho da Graça que transforma as nossas vidas no poder do Espírito Santo, porque é a palavra viva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E as nossas ações? Aquilo que nós fazemos.
Paulo deixa bem claro que as nossas ações devem ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fizermos, tudo aquilo que nós temos feito nesse período da Covid-19 deve ser feito para a glória e louvor do Senhor. Hoje é um momento especial de gratidão a Deus. Gratidão por sermos o corpo de Cristo, gratidão porque nós temos a palavra do Senhor e gratidão porque nós podemos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que há muitos irmãos sofrendo, há muitos irmãos passando neste momento de pandemia por tristezas, por choro, com irmãos que foram chamados à glória deste período, por irmãos que estão enfermos nos hospitais e por irmãos que estão acometidos da Covid. O coronavírus tem atingido muitas famílias. E eu gostaria de trazer o abraço fraternal da igreja, a nossa oração de gratidão a Deus, porque Deus há de sustentar as famílias nessa hora. Deus há de enxugar as lágrimas de cada um e Deus há de mostrar a cada um de nós que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aqueles que estão recuperando, que Deus possa curá-los de acordo com a sua vontade, porque tudo que nós fizermos é para a glória do Senhor. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na linha de frente, a igreja quer uma palavra para vocês também, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de trabalho. Faça seu trabalho da melhor maneira para o Senhor Jesus Cristo. Faça para a glória do Senhor. E aqueles que estão muitas vezes em casa, valorize a vida familiar. Aproveite este momento de pandemia para estar com os seus, para conviver com os seus, para que de fato nós possamos sentir a alegria de sermos o povo de Deus com famílias fortalecidas. E saiamos da pandemia com as nossas famílias mais centradas, que voltaram para o lar. De uma hora para outra nós descobrimos que nós precisamos gastar mais tempo em nossas casas. Muitas vezes, nesse Brasil tão grande nosso e fora do Brasil, muitas famílias, o esposo saía de madrugada e voltava tarde. A esposa também tinha suas atividades. E é nesta hora, quando nós podemos voltar aos nossos lares, que eu gostaria que você pudesse sentir a valorização de ser família. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa sustentá-los, que a única palavra que eu tenho para todos os meus queridos e amados irmãos é que em Cristo Jesus sejamos agradecidos. Sejamos agradecidos por tudo, por sermos a igreja. E nesse 161 anos de igreja presbiteriana, nós somos o corpo vivo do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor que tem a palavra de Deus. E tudo que nós fizermos é para a glória do Senhor. Que a graça, a misericórdia e o poder do Deus triuno, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja do Senhor, com toda a família da igreja presbiteriana do Brasil, espalhada em nosso país e em outros países, pelo ministério da APMT. Nós queremos abraçar a todos aqueles que trabalham na igreja, nossos colegas, pastores, nossos presbíteros, nossos diáconos, para que em tudo resplandeça a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.
Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos improvisando tudo aqui, né? Nós tivemos o pronunciamento do presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, trazendo uma palavra de gratidão, né, a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. E este belíssimo coral da igreja, que foi feito na Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E aqui estamos nós para falar um pouquinho sobre a nossa trajetória de vida, sobre a nossa história. Quero agradecer a presença de todos aqui conosco, ainda improvisando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas está dando tudo certo. Louvado seja Deus. Não é fácil compartilhar a tela. Você viu que apareceu meu braço ali, tentei fazer o máximo ninja possível, mas não deu. E hoje nós vamos só conversar um pouquinho sobre isso, né? De onde, quem somos e de onde viemos, né? Falando um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma história linda, né? Uma história que estou suspeito de falar, porque cresci desde a minha infância trilhando juntamente com a minha família a história da Igreja Presbiteriana, mas também porque amo esta igreja, porque o Senhor é o Senhor desta igreja. Vamos orar, dando início então, nesta noite, o nosso bate-papo, né, onde nós vamos falar um pouquinho então sobre esta temática. Quem somos? De onde viemos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, graças te damos e te louvamos por tudo que tu és e por tudo que tu fazes em nossas vidas. Senhor, obrigado a Deus por 161 anos desta amada igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado, Senhor, porque durante todo esse tempo o Senhor esteve e está conosco, cuidando da nossa caminhada, cuidando de nós. Ao longo desta história, o Senhor levantou servos, servas, que ali, ó Pai, dedicaram sua vida integralmente nesta igreja. Nós te louvamos, ó Pai, porque se não fosse o Senhor que esteve e está ao nosso lado, nós jamais chegaríamos aqui. Obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que fazes. Obrigado por tudo que és em nossas vidas. Graças te damos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, quero aqui de antemão já agradecer a presença de cada um de vocês. Se você não é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e não frequenta nenhuma outra igreja genuinamente evangélica, eu quero te convidar a participar, a ser membro desta igreja. Em sua cidade ou aqui em Jaboticabal, vai ser um prazer poder pastoreá-lo, poder acompanhá-lo. Se você já é membro da Igreja Presbiteriana, seja da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal ou outra igreja presbiteriana espalhada pelo Brasil afora, parabéns, você faz parte dessa história. Você faz parte de um legado, né? E este legado precisa ser passado, essa herança precisa ser delegada e passada para outros e outros. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão para aprender um pouco mais, para conversarmos um pouco mais sobre essa história. E eu já quero começar aqui, queridos, dizendo o seguinte: uma das coisas mais importantes para todo grupo é ter uma consciência clara da sua identidade e seus objetivos. A identidade tem a ver com as raízes, a história, os fundamentos, as características. Quem somos? De onde viemos? Estas são perguntas chaves para se saber onde queremos chegar. Não basta apenas nos acomodarmos, não basta apenas pensarmos aí que temos que frequentar a igreja sem deixar um legado. O Senhor, nosso Deus, nos colocou como embaixadores do reino. O Senhor nos colocou aqui nesta história tão bonita. Não foi por um acaso. Ele nos colocou aqui para compartilhar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, as nossas origens históricas do presbiterianismo remontam os primórdios da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma teve início com o questionamento do catolicismo medieval feito pelo monge alemão Martinho Lutero, 1483 até 1546, e a partir então de 1517 houve a ruptura, a Reforma Protestante.
a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos desenvolveu uma preocupação missionária e assim acabou enviando missionários para vários países do mundo, dentre os quais o Brasil. E nós somos frutos, então, desta ação missionária norte-americana. E aí, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, eu coloquei um pequeno gráfico aí, eu não sei se você vai conseguir enxergar bem aí, se tá bem pequenininho. Não dá para nós contarmos uma história de mais de 500 anos, contando com a Reforma Protestante, em poucas horas aqui. É quase que uma tarefa impossível, né? Ainda mais para mim que gosto de ficar falando e falando. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nós estamos inseridos em uma época, e aí essa linha temporal que eu montei para vocês, desde a vinda de Cristo, no ano 0 depois de Cristo, e aí nós temos a Idade Média, em 1517, a Reforma Protestante, o mundo pós-reforma e toda a oposição. Nós tivemos a história dos grandes avivamentos no século XVIII, e aí o protestantismo no Brasil se encontra nesse período que nós chamamos das grandes missões, entre os séculos XIX até o século XXI, e agora estamos inseridos no que podemos chamar de grandes desafios. Grandes desafios. A identidade da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma identidade belíssima. E, desde já, eu gostaria de afirmar o seguinte: se você puder, hoje, ou amanhã, ou depois, se você não fez isso, aqui na nossa página no Facebook, hoje nós passamos um documentário histórico contando um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso vai nos ajudar muito na compreensão. E olha, confesso para os irmãos, eu chorei. Preciso demorar muito, né? Para chorar, qualquer coisa faz o pastor chorar. Mas é uma história belíssima. E eu gostaria de convidá-los aí para participarem conosco, lá assistindo. Coloca nos comentários que você assistiu. Eu sei que a Maria do Prado assistiu, a Maria Prado assistiu, a Fabiana, a nossa irmã Disse, a nossa irmã Marilza também assistiu lá. Então, se você puder, coloca lá nos comentários, assista. É 1 hora e pouco aí, mas é muito empolgante a maneira como nós vamos ver todo o enredo daquela história. Por isso, vai nos ajudar muito até para cobrir uma lacuna que eu vou deixar aqui com certeza. Porque o que nós vamos fazer aqui hoje é dar apenas uma pincelada. É poder estimular os irmãos a desejarem conhecer mais sobre essa história. A estimular os irmãos a quererem a cada dia mais caminhar, conhecendo mais e mais o Senhor da igreja. Eu quero citar o Salmo 78, o versículo 6 e 8, que diz assim: para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que nós temos em nossas mãos nesses 161 anos da história da Igreja Presbiteriana? Temos aquilo que nos foi legado, aquilo que foi deixado, que nós precisamos passar a outras pessoas. O que é uma igreja presbiteriana? Sabe, o nosso intuito nesta noite é falar um pouco do que é esta igreja, da igreja que você é membro. Quanto à teologia, as igrejas presbiterianas são herdeiras do pensamento do reformador João Calvino. E diferente do que muitos falam, Calvino foi um servo. E nós não idolatramos Calvino, mas nós louvamos a Deus pela vida desse servo, das notáveis formulações confessionais elaboradas, que veio em dos séculos XVI, séculos XVII, documentos que foram elaborados como a Assembleia de Westminster, que foi reunida em Londres, a Confissão de Fé, tudo isso pautado, firmado na palavra de Deus. Agora, quando nós falamos da igreja presbiteriana, no Brasil, melhor dizendo,
Nós precisamos entender que houve movimentos antes da vinda em 1859. E eu faço questão apenas de dar alguns destaques aqui para nós, né? Primeiro, dizer o seguinte: a maior e mais antiga denominação reformada do país é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós temos a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana Renovada, que são braços, vertentes que saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos celebrando 161 anos e uma das igrejas pioneiras, talvez na América Latina, uma das mais antigas de ramo reformado, a Igreja Reformada. E ao mesmo tempo, convém também lembrar, conforme eu já estava falando, que nos primeiros séculos da história do Brasil, houve a presença de calvinistas no nosso país. Eu vou apenas passar rapidamente em alguns aspectos históricos que passo agora a informar os irmãos. Em primeiro lugar, houve uma primeira tentativa de implantação do presbiterianismo no Brasil, 50 e poucos anos depois da descoberta do Brasil, e ocorreu com a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, sob o comando do militar aventureiro Nicolas Durand de Villegagnon, naquele momento em que ele vem e expede uma carta de autorização diretamente a Calvino e vem aqui para montar uma colônia dos franceses na Baía do Guanabara, mas depois o lobo tira a pele de ovelha e ali ele sacrifica muitos dos nossos irmãos, quando nós temos na ocasião a Confissão de Fé do Guanabara, um documento maravilhoso que foi regido por alguns dos nossos irmãos que estavam aprisionados ali em um chiqueiro e que depois foram jogados do alto da Baía do Guanabara, pagaram com a sua própria vida. E nessa primeira tentativa, a Igreja Presbiteriana não instaurou, ou o protestantismo não entrou em nossa nação no Brasil. A segunda tentativa foi com os holandeses, lá na região do Pernambuco, né, no Nordeste. A chegada dos holandeses no Nordeste por volta do século XVII, começando ali por Recife, Olinda, também não evoluindo por força da expulsão dos mesmos. Durou em torno de 30 anos apenas. 1600 e alguma coisa, não me recordo a data, sei que é no século XVII. Essa foi a segunda tentativa de implantação do protestantismo no Brasil. E é importante dizer, às vezes nós pensamos que o protestantismo iniciou com Simonton, né, em 1859, mas alguns anos antes nós já temos vultos de reformados como a Igreja Congregacional. Eu já faço citação agora, né, na terceira tentativa que se fez, quando nós falamos de igreja de ramo protestante reformado, né, na terceira tentativa se fez, né, lá através do reverendo James Fletcher, em 1851, e nos tempos ali de Dom Pedro II, olha o tempo, né? Ampliando assim a chegada ao Brasil. Eu diria que eles pavimentaram a estrada para Simonton, né? Eram congregacionais, em 1855, e o doutor também, Robert Calley, e a sua esposa Sarah Calley, né? O reverendo Robert Calley e a Sarah Calley. E aí, queridos, que começa então a jornada da nossa história nesta pátria, hoje comemorando 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, uma das coisas que nós precisamos destacar aqui, queridos, é falar um pouquinho deste homem, o reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton é o pioneiro, é o expoente, né? Esse jovem, a base de implantação do presbiterianismo no Brasil resultou do pioneirismo e desprendimento do jovem reverendo Ashbel Green Simonton. Simonton inicialmente desejava fazer o magistério, depois se interessou pelo direito, até que então abraçou como missionário. E ali, depois de ouvir um sermão, ele então foi alcançado pelo Senhor e enviado aqui ao Brasil, ou seja, ele foi alcançado com um reavivamento em 1855, que resultou a sua pública profissão de fé, e ele ingressa então no que hoje é a Universidade de Princeton, né? Na época o Seminário de Princeton, e ali então ele começa a sua jornada, tanto acadêmica quanto missional, né? O reverendo Simonton. Bom,
o despertamento pela obra missionária aconteceu num dia em que ele estava ali ouvindo um sermão na capela lá em Princeton, no seminário em Princeton, ouvindo o teólogo, um dos maiores teólogos americanos, o reverendo Charles Hodge, e ali o chamado do Senhor. Charles Hodge estava exortando os alunos para abraçarem missões, levar o evangelho aos povos. Inicialmente, alguns dizem que ele estava ali entre a Bolívia, Venezuela, Brasil, e aí então ele abraça, e louvado seja Deus, ele veio para o campo aqui do Brasil. 2 meses após a sua ordenação, ele embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Um jovem com 26 anos de idade. Se você tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, ao Diário de Simonton, onde ele relata essa chegada dele, a hora que ele chegou, as suas primeiras impressões sobre o Brasil. É um documento muito joia, vale muito a pena você ter acesso a esse documento. Bom, falando um pouquinho mais ainda do Simonton, no dia 22/4/1860, Simonton dirigiu o primeiro culto em português. É importante dizer que nesse período que Simonton chega de 1859 a 1860, Simonton não falava o português. Né? E aí ele oferece o serviço ali de ensinar o inglês e aprender a língua, o português, né? E em troca disso, e louvado seja Deus que aprendeu rápido, e ele começa então a dirigir o culto em português. Não era uma jornada fácil, né? Havia oposição aos reformados, né? O catolicismo era presente na totalidade nessa nação, e Simonton então, em pouco tempo, em 1860, ele dirigiu o primeiro culto em português. É importante também destacar, e voltando no tempo, que naquela primeira vinda, né, com Villegagnon, nós tivemos a primeira ceia, o primeiro culto que é dado na América Latina, culto reformado, né, calvinista. Infelizmente, não ocorreu ali a implantação em 1556, 57, o que veio tempos depois, em 1860, o primeiro culto dirigido pelo reverendo Ashbel Green Simonton. Bom, a organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana no Brasil, se deu aí em janeiro, no dia 12 de janeiro de 1862, né? Hoje nós temos conhecida como a Catedral do Rio de Janeiro. E lá Simonton recebeu os primeiros membros naquela igreja, em 1862. É importante também destacar que lá no Rio de Janeiro, então, iniciou o trabalho, o seminário e todas as ações feitas ali pelo Simonton. Bom, o jovem de 26 anos, 27 anos, que estava aí trabalhando, ele volta num período de férias para a América e ali ele conhece a jovem Ellen Murdoch. E aí ele se casa após 4 meses que conheceu aquela jovem, e ele teve uma filha que recebeu o nome da mãe. E era uma história muito bonita, né? Depois de um tempo, 1 ano aí de casadinhos. Só que essa história veio marcada também de tragédias. Tempos depois, vieram para o Brasil. A senhora Ellen Simonton, ela dá à luz a filha, né? A pequena Ellen. E pouco tempo depois, a Ellen, esposa do Simonton, morre por complicações do parto, deixando então Simonton, como ele mesmo diz, com uma filha nas mãos, a pequena Ellen, e no outro lado a missão. E agora? Como fazer? Como lidar com isso? Né? E Simonton ainda, ele conta aí com a ajuda da sua irmã, do seu cunhado, que também estavam envolvidos na missão, na obra, e o que ajudou bastante. Simonton faleceu em 1867, pouco tempo depois de febre amarela, com 34 anos de idade, quando já estava viúvo há 3 anos. Então você percebe que morreu jovem, serviu muito jovem, mas deixou um legado. Próximo da sua morte,
A sua irmã pergunta para ele, né, se ele teria alguma recomendação aí para deixar, e ele confiando na mão do Senhor, então ele fala: o Senhor proverá um obreiro, o Senhor vai conduzir a obra. A tamanha a fé deste jovem. Sabe, queridos, Simonton foi um dos pioneiros, um estadista, um diplomata, um visionário na vida da recém-criada denominação reformada e calvinista do Brasil Império em 1859. Como o reverendo Júlio Andrade, o falecido reverendo Júlio Andrade, historiador, ele mesmo registrou, era um homem de Deus e pioneiro da fé. E ele deixou esse legado para nós. Um legado que nós devemos trabalhar, nós devemos cultivar na história da nossa vida. Sabe, queridos, quando nós olhamos para a história destes homens que serviram na Igreja do Senhor, que serviram na história da Igreja Presbiteriana, é tão maravilhoso saber que a nossa igreja não foi fundada aqui no Brasil por cisão, por problemas, por dificuldades. Não, a nossa igreja veio por um chamado do Senhor. E a semelhança de Simonton, também nós devemos, assim, trabalhar incansavelmente pela obra do Senhor, na obra e pelo Senhor. Muitos homens foram levantados naquele período, como o próprio cunhado de Simonton e outros a serviço da obra do Senhor, mas é necessário fazer alguns destaques. E o primeiro pastor evangélico ordenado em solo brasileiro foi o reverendo José Manuel da Conceição, no dia 17 de dezembro de 1865. O reverendo Manuel da Conceição era um padre que tinha um interesse ali pelos escritos, né, estrangeiros, queria aprender a língua estrangeira, e ele faz amizade inicialmente com os luteranos, até que então ele faz amizade com Blackford, e ali ele tem acesso à literatura e à fé reformada, e ele abraça a voz do Evangelho, e ele descobre o quanto precisava mudar na sua vida. E na cidade de Brotas, há a nota de excomunhão desse servo do Senhor, onde era recomendado que ninguém recebesse ele em sua casa, porque ele tinha abraçado a heresia dos reformadores, dos calvinistas, né? E aí, reverendo José Manuel da Conceição coloca no seu coração a missão de voltar aos lugares onde ele já havia, as paróquias, aos lugares onde ele já havia atuado como sacerdote romano, para pregar o evangelho que agora ele havia recebido e que alcançara ele. E na história deste homem, nós vemos uma história marcada como alguém que trilhou, literalmente, com seus pés. E aquilo que Isaías fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. E essa foi a preocupação do reverendo José Manuel da Conceição. Ele levou a palavra de Deus aos rincões desse país. E a nossa região, aqui em Jaboticabal, 200 quilômetros daqui, ela é muito abençoada por Deus por ter recebido aqui os pioneiros da Igreja Presbiteriana, da Reforma Calvinista. As igrejas que foram organizadas, a primeira em São Paulo, eu tive o privilégio de conhecê-la na cidade de Brotas, em Rio Claro, Lorena, Borda da Mata, Pouso Alegre e Sorocaba. Fruto do trabalho desse servo do Senhor, o reverendo José Manuel da Conceição. E uma das coisas que às vezes nós não valorizamos tanto, há tantas igrejas centenárias na nossa região, de servos que trilharam. A nossa igreja presbiteriana de Jaboticabal, nós temos aí 95 anos de organização como igreja, é fruto de homens e mulheres que serviram na história da Igreja do Senhor, de forma incansável, conforme eu disse. O reverendo José visitou dezenas de vilas e cidades do interior de São Paulo, de chão de terra batido, muitas vezes a pé, levava dias, e uma vez não podendo ser acolhido nas casas, ele oferecia então os préstimos dos seus serviços em troca de um pouco de alimento e de hospedagem. Hoje eu chorei por José Manuel da Conceição. Hoje eu chorei quando estava ouvindo esta história e pensando que ele não se preocupou com a sua
comodidade física, desde que ele pregasse o evangelho e levasse a palavra de Deus. E conta-se que ele então morreu nos históricos, né, como um andarilho. E ele se vira para a parede e morre, né, depois de andar muitos dias, encontrado aí por ele foi levado, né, uma enfermaria de soldados ali, ele veio a falecer. A história de muitos homens que serviram na obra, na causa do Senhor. E é motivo de louvarmos a Deus por isso. Nós poderíamos, meus amados, esta noite, falar muito e muito sobre a história da Igreja Presbiteriana, sobre muitas das questões que envolvem a nossa história. Poderíamos passar a noite aqui falando de toda essa história belíssima, mas eu sei que você tem que dormir daqui a pouco e vai ser difícil, né? E antes de passar para outro aspecto aqui que eu quero tratar com os irmãos, reverendo Alderi, que é o historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Alderi Souza Matos, ele divide a história da Igreja Presbiteriana em períodos. Eu não coloquei aqui nos nossos slides, mas eu quero apenas fazer menção para que os irmãos tomem ciência. Isso tudo você tem material vasto na internet. Nós temos o período de implantação. Qual é o período de implantação? De 1859 a 1869. Esses 10 anos aí é o que nós chamamos o período de implantação, com a chegada do missionário Ashbel Green Simonton e depois enviado aí, né, a Igreja Presbiteriana do norte dos Estados Unidos. E nós temos então ali muitas igrejas surgindo aí nessa história. É importante também destacar que nesse período surgiu o jornal Imprensa Evangélica, o primeiro jornal evangélico e de circulação aí que temos na história da América Latina, em 1864. Surgiu também o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1865. O Seminário Primitivo, era interessante que no seminário se contava a história, né, que embaixo tinha uma cervejaria e o seminário ficava em cima, depois as salas da igreja. Olha como era tão difícil tudo isso, né? E outras igrejas, conforme eu já disse, que foram fundadas do Rio de Janeiro, a primeira, e depois em São Paulo, Brotas, Lorena, Borda da Mata, Sorocaba e outras igrejas em outras cidades. Bom, alguns obreiros, reverendo Alexander Blackford, Franz Schneider, Chamberlain e também José Manuel da Conceição. Então esse é o período de implantação. E aí, em 1869 até 1888, vem o período de consolidação. Né? Em 1869 chegaram os primeiros missionários da Igreja do sul dos Estados Unidos, porque lembra, Simonton foi enviado pela Igreja do norte dos Estados Unidos, agora vem os missionários da Igreja do sul dos Estados Unidos. Eu destaco o George Norton e também o Eduardo Lane, né, que se estabeleceram na cidade de Campinas, e outros missionários que se espalharam na evangelização em várias partes do Triângulo Mineiro. Se eu não me engano, a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal é fruto dessa agência missionária da PCUSI na Igreja Presbiteriana do sul dos Estados Unidos. Preciso só confirmar essa informação, mas eu tenho quase certeza que se deu em torno disso. Vários missionários trabalhando aí na plantação, na consolidação desse período que dura aí de 1869 a 1888 no Brasil. E apareceu uma mensagem aqui. Pronto. Bom, depois nós temos a dissensão, que é o período de 1888 a 1903. Em setembro de 1888, foi organizado um sínodo composto de 3 presbitérios, 20 missionários, 12 pastores e 60 igrejas. A igreja estava expandindo. Em 1903, se deu aí a cisão, a divisão, o que tornou depois a Igreja Presbiteriana Independente. Mas muitos outros servos do Senhor estavam chegando, sendo ordenado aqui no solo brasileiro, o evangelho sendo pregado em várias partes do país, em Santa Catarina e outros rincões aqui no Nordeste e no Sul, a palavra de Deus estava sendo pregada. Depois de 1903 a 1917,
nós temos a reconstituição. Em 1906, o sínodo contava com 77 igrejas, 6.500 membros. Olha como o evangelho estava crescendo no ramo presbiteriano. Nós tivemos aí, em 1910, a Assembleia Geral, né? O moderador da época era o reverendo Álvaro Reis, e nessa época a IPB já contava com 10.000 membros comungantes. Basta você pensar, 1910, 1924, 14 anos depois, houve aqui o trabalho em Jaboticabal, em 1925, a organização da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Veja como nós estamos inseridos na história, né? Veio o período de cooperação, 1917 a 1932, tendo como o grande líder aí o reverendo Erasmo Braga, né? E em 1916 ele participou, sendo um dos porta-vozes aí da nossa igreja, lá no Congresso da América Latina, no Panamá. Toda essa história, se você assistir o documentário hoje, o que eu postei hoje, você pode se emocionar com essa linda história, né? E aí vem o período de organização, 1932 a 1959, onde a Igreja Presbiteriana do Brasil aperfeiçoou a sua estrutura, criando entidades. Surgiu a SAF, o trabalho feminino, trabalho das mocidades, missões nacionais, estrangeiras, literaturas. Em 1940 surgiu aí a Junta Mista de Missões Nacionais, o que depois veio a ser a Junta de Missões Estrangeiras, né, em 1944. Então, esse período todo aí, nós temos a organização, e de 1959 até 1986, o que a gente chama de polarização. Nesse período, a igreja sofreu um forte impacto por causa dos desdobramentos políticos ocorridos no Brasil, que resultaram aí no período do regime militar, né? Intensificou-se a polarização entre os conservadores e progressistas dentro da igreja presbiteriana, né? Os conservadores, defensores da teologia reformada tradicional, foram vitoriosos, né? A igreja presbiteriana se manteve firme e, diga-se de passagem, até os dias de hoje, salvo algumas questões, a igreja presbiteriana ela permanece firme, rompendo até com igrejas mães de origem nos Estados Unidos, firme na palavra de Deus, com valores inegociáveis, valores firmados na palavra de Deus. Nós temos aí, um minutinho, meus irmãos, que meu Facebook aqui deu uma travada aqui. Prontinho, só para desligar tudo aqui. Nós temos aí o reverendo Boanerges, né, que foi um dos expoentes. Boanerges Ribeiro foi eleito presidente do Supremo Concílio e com mão forte manteve-se aí na igreja presbiteriana. Bom, queridos, nós temos toda uma cronologia, isso você pode ter material vasto na igreja presbiteriana, mas eu quero apenas dar algumas pinceladas. O que é a igreja presbiteriana? Primeiro, o culto, né? Quando você entra numa igreja presbiteriana, né, uma das coisas que chama a atenção, que alguns podem chamar de um culto frio, na verdade, o nosso culto não é regido por que o pastor acha, ou o culto regido por uma apreensão, um desejo de alguém. Não, o culto é regido por Deus. Nós temos o princípio regulador do culto. Nós não servimos com imaginações, nós seguimos o que a palavra de Deus diz. É um texto que eu achei muito jóia, que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: o culto está no centro da nossa comunhão com Deus, porque fundamentalmente implica na representação, semana após semana, do Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. E é bom também dizer o seguinte: este culto, ele é teocêntrico, ele é voltado para Deus, ele não é voltado para as nossas experiências, ele não é voltado para os nossos desejos. O culto é a Deus. A igreja presbiteriana tem esse princípio regulador do culto, onde os seus líderes, presbíteros, pastores, diáconos, eles são regidos e direcionados por esse princípio regulador do culto. É importante também destacar, queridos, o aspecto educacional na nossa igreja. Há uma máxima reformada que diz o seguinte: ao lado de cada igreja, uma escola.
E grandes foram as contribuições dos servos do Senhor na área educacional em nosso país. Quero passar um vídeo para você, um vídeo institucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em comemoração do Sesc Centenário, que é de grande valia para nós, onde ele fala um pouco deste trabalho educacional em nosso país aqui no Brasil. Vamos ouvir este vídeo. A Igreja Presbiteriana é fruto da Reforma Protestante, tendo surgido na Confederação Suíça no século XVI, sob a liderança dos reformadores Ulrico Zwinglio e João Calvino. A igreja é chamada presbiteriana devido ao seu sistema de governo por meio de oficiais eleitos, os presbíteros, como se observa no Novo Testamento. Dentro de poucos anos, o chamado Movimento Reformado se difundiu por vários países europeus e mais tarde alcançou os Estados Unidos. Em 1859, vindo daquele país, chegou ao Rio de Janeiro o reverendo Archibald Green Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. Nos anos seguintes, vieram muitos outros missionários e também foram ordenados vários pastores brasileiros. Multiplicou-se o número de igrejas e outras instituições em muitas partes do território nacional. Esse crescimento permitiu, em 1888, a criação do Sínodo Presbiteriano, que marcou a autonomia da Igreja brasileira em relação às igrejas mães norte-americanas. Em 1910, completou-se a estrutura administrativa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com o surgimento de sua Assembleia Geral, mais tarde denominada Supremo Concílio. Em 1959, no templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi comemorado o primeiro centenário do presbiterianismo no Brasil, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que estava prestes a inaugurar a nova capital federal. Em mais de um século e meio de existência, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dado contribuições significativas ao país. Vários de seus pastores e membros foram figuras relevantes na vida nacional. Estiveram ligados à Igreja Presbiteriana, entre outros, o cientista Vital Brasil, o intelectual e educador Erasmo Braga, o presidente da República, João Café Filho, e o escritor Orígenes Lessa, membro da Academia Brasileira de Letras. Além de seu trabalho evangelístico e pastoral, a Igreja Presbiteriana tem se dedicado a um amplo programa assistencial e social. Desde o início, uma área de especial contribuição dos presbiterianos no Brasil tem sido a educação. Esse fato reflete uma das principais ênfases da Reforma Protestante, preocupada com que as pessoas pudessem ler e estudar a Bíblia e ser elementos participativos na comunidade. Algumas das grandes universidades do mundo foram fundadas por presbiterianos, como a de Genebra, na Suíça, de Edimburgo, na Escócia e de Princeton, nos Estados Unidos. Ao longo de um século e meio, a Igreja Presbiteriana fundou escolas nas mais diversas regiões do Brasil. Todavia, a primeira e mais importante instituição educacional presbiteriana do Brasil foi a Escola Americana de São Paulo, criada em 1870, apenas 11 anos após a chegada dos presbiterianos ao Brasil. Depois da proclamação da República, a Escola Americana se transformou no Mackenzie College, antecessor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das mais destacadas do país, criada em 1952. Os principais implantadores da Escola Americana, Mackenzie College, foram o pastor George Chamberlain, o educador e médico Horace Lane e o pastor e engenheiro William Alfred Weddell. Durante sua longa história, o Mackenzie tem dado demonstrações de pioneirismo e inovação na educação brasileira. São exemplos disso o Jardim da Infância em 1878, um dos primeiros do país, uma das primeiras equipes de futebol e a primeira de basquete do Brasil, ainda em fins do século XIX.
uma das mais antigas faculdades de engenharia do país, cujos primeiros diplomas foram expedidos em 1900. O primeiro curso de engenharia química do país, a primeira faculdade de arquitetura do Brasil com essa designação e a primeira reitora de uma universidade brasileira, doutora Esther Figueiredo Ferraz. Nas últimas décadas, o Instituto Presbiteriano Mackenzie expandiu as suas instalações, criando novas unidades em Alphaville, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. Em todas as 5 unidades estudam quase 45 mil alunos e trabalham perto de 3.500 colaboradores. Há vários anos, a Mackenzie é considerada a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Como entidade confessional que é, ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, o Instituto Presbiteriano Mackenzie abraça explicitamente o seu caráter cristão, evangélico e reformado. Uma das expressões dessa confessionalidade é o Sistema Mackenzie de Ensino, um amplo conjunto de materiais didáticos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio, tendo como fundamento a cosmovisão cristã e bíblica. Atualmente, esse sistema é utilizado por 40 mil estudantes no Mackenzie e em 240 escolas conveniadas. Por último, é importante destacar o caráter filantrópico e social do Mackenzie, tendo como missão principal o serviço à coletividade. Essa foi uma das características da escola desde seus primeiros dias, em 1870, dar oportunidades de estudo a todos, independentemente de suas condições socioeconômica, étnica, política ou religiosa. Atualmente, a instituição tem mais de 20 mil alunos bolsistas, sendo quase 8 mil na rubrica Filantropia. Outra expressão desse interesse é o Projeto Mackenzie Voluntário, criado em 2004, que busca envolver toda a comunidade mackenzista em grande número de projetos sociais relevantes ao redor do país, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento e Promoção Humana, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Desde meados do século XIX, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Instituto Presbiteriano Mackenzie têm trabalhado lado a lado com o objetivo de beneficiar a nossa nação. Não obstante suas limitações, a Igreja e sua grande escola se sentem honrados em contribuir para que a sociedade brasileira seja mais próspera, mais humana e mais fraterna. O aspecto educacional da nossa igreja, que temos como grande alegria de ter a Universidade Mackenzie, né, no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, dentre outras escolas espalhadas pelo Brasil, e ainda mais o trabalho social que a igreja vem desenvolvendo. É uma alegria muito grande poder servir essa igreja, poder estar aí trabalhando junto com os irmãos na obra do Senhor. Há uma preocupação muito grande, você viu nesse breve relato aí, com a área educacional. Hoje nós temos o privilégio, e é uma honra poder contar com isso, ter um dos nossos irmãos em Cristo, o reverendo Milton Ribeiro, como ministro da educação em nosso país. Por isso, foi muito infeliz um apresentador de TV dizer que espera que o ministro deixe suas crenças em casa. Ele não pode deixar suas crenças. Ao longo do tempo, nós vimos grandes universidades que foram fundadas pelo trabalho de servos do Senhor e que as contribuições na sociedade. Bom, falando um pouquinho ainda sobre a nossa igreja, como funciona o governo da Igreja Presbiteriana? Nós não somos uma igreja que tenha um bispo que manda sobre todos. Na verdade, nós somos uma igreja conciliar. É importante destacar, em primeiro lugar, que o nosso governo não vem das nossas mãos. Cristo é a fonte de poder da igreja. E é importante destacar isso porque Ele é o cabeça da igreja. Quando pensamos em termos de governo, nós temos que pensar no Senhor. Dentro do âmbito da igreja, o Senhor Jesus Cristo é o único mestre, legislador e juiz. Se a doutrina é ensinada porque Ele revelou.
Se as ordenanças são ministradas em seu nome, porque são dele, do Senhor Jesus. Se o governo é estabelecido e exercido, é por sua designação e autoridade. Se a graça salvadora é dispensada pela virtude dele e poder do seu Espírito. E se uma bênção é comunicada, é porque ele, o Senhor, é que abençoa. Quando falamos do governo da Igreja Presbiteriana, o governo presbiteriano, no qual um grupo de presbíteros são eleitos, formam um conselho que governa a igreja local por tempo determinado. As igrejas presbiterianas agrupam-se em presbitérios, sínodos e Supremo Concílio, numa estrutura de hierarquia, hierarquizada, onde cada instância ou concílio tem poderes sobre os inferiores. Então, é uma igreja representativa. Não é uma igreja que tem um pastor que manda e ele acha que está tudo certo. Na verdade, é uma igreja conciliar. É uma igreja onde é composta de oficiais, presbíteros, diáconos, o pastor presbítero docente, os outros presbíteros regentes, e os diáconos servindo da obra do Senhor. É interessante que, quando olhamos esse sistema de governo, advém também um nome presbiteriano, vem de um governo de presbíteros, de anciãos. Nós pegamos pelo exemplo da igreja primitiva, a igreja em Atos dos Apóstolos, onde nós somos assim, juntos, servindo na obra do Senhor. E tem toda a Constituição, nós temos os princípios de liturgia, nós temos o Código de Disciplina e outros códigos, não é nada inventado por nossas cabeças, mas seguindo a confissão de fé, seguindo também, acima de tudo, a palavra de Deus para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, e aí surge uma pergunta, A pergunta é essa: eu, um presbiteriano, o que significa dizer que eu sou presbiteriano? O que isso implica para você pensar aí? Ser presbiteriano, ser alguém reformado, alguém que é protestante num país católico. Já parou para pensar nisso? Alguém que está num meio evangélico que muitas vezes tem as suas dificuldades. Bom, queridos, é importante destacar o seguinte: ser presbiteriano envolve certas convicções, práticas e histórias que se entrelaçam para forjar uma teia de identidade pessoal. Ser presbiteriano não é um idólatra dos nossos reformadores do passado. Ser presbiteriano não é alguém frio, como é acusado de ser soveteriano. Antes, é alguém firmado na palavra, que vive pela palavra de Deus. Essa identidade presbiteriana pode incluir muitos pontos em comum com outros crentes evangélicos, nossos irmãos em Cristo de outras denominações. Mas uma das coisas que nós devemos sempre nos lembrar é que ser presbiteriano é ser alguém firmado na palavra de Deus. Ser presbiteriano é alguém que ama o Senhor e a sua palavra. É alguém que chora com a palavra do Senhor e se alegra com a palavra do Senhor. Ser presbiteriano é alguém que se compromete com a visão do reino nesta terra e entende que foi chamado por Deus, tudo pela graça, do começo ao fim. E ser presbiteriano não é bater no peito e dizer: eu faço parte de uma igreja que tem 161 anos, a maior denominação reformada no Brasil. Não. É alguém que sabe que é servo. Alguém que sabe que é servo dos servos e que deve servir o Senhor com seus dons e talentos, com a sua vida. Bom, nós demos apenas uma pincelada aqui. Poderíamos, nesta noite, falar de muitas e muitas coisas. Como eu disse, nós poderíamos estender a hora aqui. Mas o que é importante é despertá-los para a urgência do chamado do Senhor. Eu não sei se você ainda não é membro da igreja presbiteriana. Mas precisa ser membro para ser salvo? Não. Para ser salvo você precisa de Jesus Cristo, da graça de Deus. Mas lá em Mateus diz que nós devemos fazer discípulos batizando, discipulando, e nós devemos compor uma história. Um dia nós vamos passar
o bastão, um dia nós vamos embora. E é importantíssimo deixar um legado. Minha palavra para você nessa noite, nessa data que comemoramos 161 anos. Momento difícil, como ouvimos o nosso presidente do Supremo Conselho, o reverendo Roberto Brasileiro, afirmar, momento de pandemia, mas também um momento de gratidão a Deus. A minha palavra para você é: não desanime da fé. Não desanime, não entregue os pontos. Às vezes está muito difícil, mas não posso nem ir mais para a igreja, é melhor parar com essa história. Não, o Senhor te colocou para compor essa história. Uma bela história, uma história emocionante, uma história que, com diferença, né, da Sagrada Escritura, inspirada por Deus, de muitos personagens do passado, guardadas as proporções, é uma história guiada pela soberania de Deus. E nós não vamos ter os nossos nomes no livro sagrado, escrita, dizendo Pedro fez isso ou aquilo. Mas com certeza, o Senhor está conosco na história desta vida, deste momento. Hoje, tomando a liberdade aqui, né, de usar uma expressão que a minha esposa usou de tarde, e ela disse assim, quando passar tudo isso, dessa pandemia, vai ficar marcada a história de tantas pessoas que morreram, né? Como tragédias do passado, como a peste negra e outras tragédias. Eu lembrei, comentei com ela dizendo o seguinte, mas também vai ficar marcado como aqueles que foram corajosos e permaneceram fiéis ao Senhor. Hoje, nós estamos limitados, né? Tá tudo muito bonitinho, a sala que você está vendo aí atrás do pastor aqui, um vaso de plantas. Mas, na verdade, queridos, nós estamos nos acostumando, moldando aqui, moldando ali, tropeça daqui, tropeça ali. Mas o que é importante é saber que o Senhor está sustentando a sua igreja. As portas da igreja estão fechadas hoje em função da pandemia, mas o reino está aberto, a palavra está sendo pregada. E eu e você fazemos parte dessa história. Sabe, nós precisamos sempre deixar este legado. Não desanime da sua igreja. Não desanime do seu povo. Ore pelo seu pastor. Ore pelos seus presbíteros. Ore pelos seus diáconos, suas famílias. Ore por cada membro da igreja. Mande mensagens animando o coração dos irmãos. Mande mensagem para outras igrejas genuinamente evangélicas que estão também lutando. Com a certeza que Jesus vai voltar e logo, logo seremos apenas uma única igreja. Não mais militante, mas uma igreja triunfante em Jesus Cristo. Queridos, são tantas histórias a igreja presbiteriana tem, mas apenas é necessário dizer o seguinte. Essa história, ela só é uma história guiada por Deus. Ela só é uma história vitoriosa porque ela é guiada por Deus. Eu não estou aqui preocupado em números, né? 161 anos. É maravilhoso, é muito bom saber que temos quase, já passamos da metade de um século e meio. Né? E se Deus quiser, talvez vamos completar 2 séculos de igreja aqui no Brasil, se Jesus não voltar. Talvez muitos de nós, eu possivelmente quase todos aqui não estaremos aqui. Né? Mas nós podemos deixar um legado. E essa é a minha palavra para você nessa noite. Não basta apenas ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É necessário deixar um legado de evangelização, de devoção a Deus, de temor ao Senhor, firmeza na palavra, uma vida com oração, servindo e se gastando como uma vela. Ela sabe que vai acabar um dia, mas não deixou de iluminar onde ela está. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, graças te damos por esta linda história. Igreja Presbiteriana do Brasil, 161 anos. Espalhada, Pai, nos rincões deste país. Fazendo missões aqui e fora, com muitos servos servindo com tudo que são, com tudo que têm, com tudo que eles podem produzir em ação. Mas com uma certeza, o Senhor vai à nossa frente. Nós chegamos aqui porque o Senhor está conosco. Abençoa a tua igreja, abençoa a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal com seus 95 anos. Abençoe, ó Pai, a cada irmão nosso espalhado de várias partes de igrejas presbiterianas que estão participando conosco.
Abençoe aqueles que não são membros desta igreja, mas têm servido ao Senhor. Derrama da tua graça sobre nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, em nossa jornada. E que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja derramada sobre a vida de cada um de vós, meus irmãos, hoje e amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos. A Anicinha fez um comentário que eu não posso deixar de citar. Nossa irmã Anicinha, uma bênção de Deus. Eu diria que, juntamente com a nossa irmã Isabel e outros pioneiros da nossa igreja, são os membros mais antigos da igreja presbiteriana. Ela trouxe um relato para nós, dizendo que ela era pequenininha quando ela conheceu o reverendo Eduardo Lane, e depois partiu que surgiu o IBEL, né, o Instituto IBEL, fundado pelo Eduardo Lane. Que bênção, Nicinha! Olha que honra, né, você ter conhecido um dos pioneiros aí da nossa igreja, reverendo Eduardo Lane, e é uma bênção de Deus. Você vê que a história, nós estamos ligados aí pela história. Queridos, que Deus abençoe. Eu só tenho alguns avisos, melhor dizendo, acho que eu tenho um aviso só. Nós vamos começar nesse sábado uma classe para novos membros, das 16 horas até as 17h30. Nós vamos fazer pela ferramenta Google Meet. E essa classe nós vamos conhecer um pouco mais da nossa história, doutrina, o que cremos e o que somos. Se você ainda não é membro da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, você pode participar. Basta que você tenha um celular, se você está me assistindo, você tem, ou mesmo no computador, se preferível no computador ou no celular, fique à vontade, aonde nós vamos estudar um pouco mais aí a classe de catecúmenos para nos tornarmos membros desta igreja, a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Conforme eu disse pela manhã. Mas eu já sou membro da igreja ou de uma outra igreja. Eu posso participar? Pode. Pastor, eu quero aprender um pouco mais. Dê o seu nome para mim, porque eu vou montar um grupo no WhatsApp para mandar em PDF as aulas, também mandar, no momento que nós tivermos aí online, mandar o link para que você acesse, né? Então, dê o seu nome para mim. Eu estou formando a turma aí, eu sei que a nossa irmã Bernadette já deu nome, a Suzane, outros irmãos também deram nome para participar. Então, por favor, já nos procure. Pastor, eu sou de outra cidade, eu gostaria de participar, já que é online. Eu posso? Pode, né? Mesmo que você ainda não é membro da igreja presbiteriana e está procurando uma igreja genuinamente evangélica, depois eu posso indicar para você uma igreja presbiteriana aí na sua cidade. Posso também conversar com o pastor dessa igreja para que faça o seu batismo, a sua recepção. Se você é de Jaboticabal, eu vou ter o maior prazer de recebê-lo como membro da nossa igreja. É importante? É, irmãos. Nós temos que tratar com seriedade a membresia da nossa igreja, né? Como eu disse, isso tem implicações espirituais, porque apesar de não trazer salvação, faz de ser membro ou não, implica também o compromisso. Uma história tão bonita como essa. Queridos, amanhã às 19 horas nós temos nosso estudo bíblico, né? Aqui na nossa página. Quero agradecer a presença de todos. Eu não sei quantos irmãos estão aqui, porque vai subindo, a gente se perde aqui, mas eu espero que Deus tenha falado com vocês. Olha só, tivemos o privilégio hoje de ouvir aqui na nossa página o reverendo Roberto Brasileiro dando uma saudação da nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A tecnologia nos ajuda nisso. Espero que a Fabiana e a Maria coloquem uns coraçõezinhos aí. Se quiser também colocar um joinha, um coraçãozinho, fique à vontade. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente noite e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, reunidos aí no estudo da Bíblia, no estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus, tá bom? Pode colocar nos comentários aqui, parabéns igreja, pode provocar o vigílio, um a outro, brincadeira, né? Mas fiquem à vontade. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.